Oi, gente, tô aqui com a Dani Laster, que é uma consultora de imagem e estilo e uma super influenciadora digital. E ela se reinventou e tem uma história super interessante, que ela é engenheira, trabalhou como engenheira, engenharia, numa empresa de engenharia. E ela fez a mudança dela, que é uma mudança bem brusca. Eu queria que ela contasse um pouquinho pra gente como é que foi esse processo. Tá. Prazer, eu sou Dani, eu sou engenheira química de formação. Bom, para começo de história, eu sempre fui uma apaixonada por moda. Mas eu sempre vi a moda como um hobby. Acho que todo mundo tem um hobby na vida, né? Você gosta muito de gastronomia, você gosta muito de música. E a moda pra mim era um hobby. Me formei aqui no Rio, na PUC, fui para o mercado de trabalho, tive a oportunidade de ser contratada numa empresa super bacana de projetos de engenharia. E aí lá eu fui percebendo que o trabalho não era exatamente o que eu esperava, que a gente sai da faculdade super animado, né? 23 anos, empolgado, primeiro trabalho, não era o que eu imaginava. E aí o tempo ia passando e eu infeliz, e aí eu com 24 anos infeliz, 25 anos insatisfeita e falando, ué, será que a vida profissional é isso? A minha vida vai ser isso? Eu ia pra lá desanimada, domingo à noite eu já ficava assim, sabe? Falando, ai, amanhã é segunda-feira, aquele peso, e eu achava muito ruim esse sentimento negativo e tão nova. E a virada de chave pra mim foi quando eu percebi que a moda, ela precisava estar na minha vida profissionalmente. Ela não era um hobby, ela não era só uma coisa que eu gosto de ler, que eu gostava de comunicar, inclusive comunicar não verbalmente, porque eu acho que eu sempre imprimi na maneira como eu me visto, a maneira como me coloco, acho que as pessoas sempre enxergaram moda em mim. Mas a grande virada de chave na minha vida foi quando eu percebi que eu precisava mudar desse gostar de moda como um hobby para trazer isso para minha vida profissional. Entendi. E conta um pouquinho, por que engenharia? Pois é. Você era boa em matemática, física e química? Sim. Como é que era essa? Bom, eu sempre fui de exatas, isso é muito interessante, porque o meu trabalho hoje de consultoria de imagem e estilo é totalmente de humanas. Eu lido com pessoas, mulheres em sua maioria. Mas eu sempre fui ótima em matemática, física e química e eu amava, isso que é muito curioso. A minha mãe é engenheira química e meu pai é engenheiro mecânico, então assim, a engenharia já vem da família. Acabou sendo um caminho natural, sabe? E o interessante é que eu sempre fui uma apaixonada por química. Na escola eu dava monitoria, dava aula particular e a gente fala que estava no sangue, assim, vinha da minha mãe, mas no fundo depois eu fui descobrindo que tinha algo que me fazia o coraçãozinho bater mais, que no caso é o ramo da moda mesmo. E quando jovem, provavelmente nem era uma opção trabalhar com moda, porque vai fazer o quê? Vai fazer o quê, né? Sempre aquele tabu, né, de moda. Eu acho que as profissões que hoje existem também, elas são muito recentes. Então, quando eu entrei na faculdade, há 14 anos atrás. Na PUC nem tinha curso de moda, por exemplo, na PUC do Rio. E, então é recente, né? E essas profissões, a consultoria de imagem e estilo, por exemplo, é mais recente ainda. Então, moda, assim, passava de bem distante. E o que foi mais difícil, Dani? Porque vamos falar a verdade que não é fácil. Não é só você pegar o que você adora fazer. Ah, não, gosto de moda, então vou começar amanhã a trabalhar com moda. Não é assim. Né? Foram alguns passos, assim, que eu precisei dar. Primeiro, quando eu estava no meu trabalho e percebi que eu não gostava e que eu precisava fazer alguma mudança na minha vida, eu estudei muito sobre o que eu poderia trabalhar dentro da moda. Eu também não queria fazer uma outra graduação. Com 26 anos, tinha passado por 5 anos já de engenharia, entrar para uma outra graduação não era uma opção. Então eu li, estudei muito, vi cursos de extensão. E aí comecei fazendo cursos. Uma coisa muito importante é que eu me estruturei também financeiramente. Porque é claro que se você tem um emprego, uma carteira assinada, um salário fixo, você sabe quanto que vai entrar na sua conta. Se você resolve largar tudo, anos de experiência. Exatamente, um currículo que você está construindo, né? De repente você largar tudo, no mês seguinte você não vai ter, não vai entrar. Então você tem que se estruturar. Eu me estruturei, eu criei uma poupança minha, para conseguir dar esse start, né, e dar início a essa minha empreitada. Mas olha que curioso, como eu acho que eu sou muito de exatas, eu sou um tanto conservadora, sabe? Eu não tenho
aquela coisa de, vou largar tudo e vamos ver no que vai dar. Não, quando eu saí do meu emprego, eu pedi demissão, porque eu realmente estava muito infeliz e eu vi que ali não dava. Então isso foi muito importante para mim, saber o que não funcionava. Mas como eu não sabia o que eu ia fazer cursos, e aí, como que eu ia trabalhar, eu entrei num mestrado em Química, na PUC. Opa! Eu entrei num mestrado de pesquisa. E aí o mestrado de pesquisa, você recebe uma bolsa porque você desenvolve uma pesquisa, né, para o estado. Então, bom, assim, o que eu ganhava caiu, sei lá, por 1/4, mas era o mínimo necessário que eu precisava para conseguir viver com 26 anos, dava. Então eu fiquei 2 anos fazendo esse mestrado na PUC, desenvolvendo uma pesquisa. E aí foi o tempo que eu tive para começar a fazer os cursos de consultoria de imagem, me profissionalizar e aí me lançar digitalmente. Esse foi meu primeiro start também. Eu me lancei, eu abri meu Instagram profissional, porque antes ele era só pessoal. E aí eu fui trabalhando as minhas mídias. E foi uma loucura, porque depois de 1 ano, assim, começou a engrenar o trabalho de consultoria. Algumas clientes começaram a me chamar. Isso tem quanto tempo? Isso tem 3 anos e meio. Foi lá para 2015, 2016. E eu tava no mestrado na PUC. Então eu me dividia, porque eu passava o dia de jaleco dentro de um laboratório. Mestrado em Química e querendo ser... desenvolvendo uma pesquisa assim, super interessante, mas ali eu tive certeza que realmente aquele não era mais o meu caminho. Eu acho que eu precisava também, quando eu engrenei no mestrado, eu precisava ter essa clareza, sabe? Eu me dei esses 2 anos e como eu sempre gostei de dar aula, eu tinha no meu currículo essa área didática de educação muito, muito atrelada, então eu falei, deixa eu entrar no mestrado e aí eu defino o meu rumo. E quando eu defendi o meu mestrado, 2 anos depois, foi muito interessante, porque a minha orientadora, ela sabia desse meu processo, ela sabia que eu tava tentando, né, outras coisas e que eu pensava em mudar. E essa aí... cara de química dela, e aí... essa forma de se vestir de química dela, eu acho que a professora percebeu. Percebeu, né? Logo. E aí no dia da defesa deu tudo certo, ainda bem. Eu fui até o final, quase desisti, não vou mentir. E muitas pessoas me influenciando para largar, porque viram que assim, o outro lado já tava engrenando, já tava rolando e tinha tudo para dar certo. Mas a minha orientadora, quando eu finalizei, apresentei, defendi, ela me deu uma coleção de livros de moda, de história de moda, muito legal. Então, ela ainda falou, você não vai entrar no doutorado? Eu, não dá mais pra mim. Encerrei o ciclo, foi importante pra mim ter esse fechamento. Tentei, né? E aí eu comecei a me dedicar. Isso foi final de 2017. Então só a partir de 18, né? Tem 2 anos que eu sou full-time consultora de imagem e estilo. E o que você daria de dica, Dani, para quem tá nesse processo, para quem tá indo domingo, tá chorando, já desesperada, porque segunda vai pro trabalho, mas que, né, não sabe ainda? Qual é a sua dica? Eu acho que primeiro de tudo você tem que saber o que te toca de dentro, porque todos nós temos, né, alguma coisa, vem um dom, algo que você realmente acha que você tem um propósito, que você poderia ajudar pessoas com esse dom, esse algo que vem de dentro de você. E aí pesquisar, estudar muito. Eu não recomendo, não acho bacana largar tudo da noite pro dia e achar que vai atrás e que vai ser feliz porque você vai estar fazendo o que você ama. Eu acho que tem que ser tudo feito com muito cuidado. Eu me planejei muito. Acho a questão do planejamento financeiro importante também. E você tem que estar preparado e disposto a saber que a partir do momento que você sair do seu emprego e resolver empreender, você não vai mais ter aquele salário caindo na sua conta. Então, isso, você tem que estar disposto a isso, né? Porque a gente sabe como... E ter coragem, né? Porque tem uma hora que se você ficar coragem. pensando, não vou, o que vão pensar de mim? Vou largar minha carreira, não dá. Ou você tá aqui ou você tá ali. Mas eu acho importante se estruturar para conseguir fazer essa transição de uma forma com o pé no chão, com bastante consciência, né? Então, a melhor coisa é se você puder fazer um curso na área que você tem interesse enquanto você está no seu trabalho. Então, busca um curso à noite, dá um jeito e aí você, né, começa a dar esse start nessa outra área, mas sem largar o que você tem que é certo. E começar a falar com pessoas dentro desse meio, se inserir no meio. Exatamente. Eu fiz muito isso. Isso é muito importante. Tentar entender quais são as profissões dentro daquilo que você gosta de fazer, ou que é o teu dom, né? E ver como você poderia trabalhar, que hoje em dia tem infinitas possibilidades. Experimentos até onde eu sei ninguém faz, entendeu? Que é essa possibilidade de você vivenciar
a profissão que você tá afim de experimentar, né? Que você tá afim de experimentar, não, que você tá afim de fazer, né? Então, Sim. vivenciar, experimentar para ver se é isso. Então, assim, cada vez mais novos trabalhos estão sendo inventados. Sim, Mas para isso você precisa estar disposto sim. a estudar, entender o mercado. O networking, isso que você falou, né? De se inteirar, conhecer pessoas, é fundamental. Foi muito importante no meu início também. Por isso que fazer um curso é muito legal. Porque você vai se conectar com pessoas que têm o mesmo interesse que você. Então aí já é um start maravilhoso. Né? Você ter essa conexão, isso foi muito importante no meu processo também. Dani, obrigada. Obrigada, Adorei você. o papo, todas as Foi dicas. um prazer. Né? E eu espero que a minha história seja uma inspiração para você que está aí nos assistindo. E quem tiver interesse, então, em trabalhar com consultoria de imagem e estilo, segue a Dani, que ela posta coisas super bacanas e E interessantes. estou aberta pra gente trocar, assim, de verdade, porque eu sei como nesse início a gente acaba ficando muito perdido e não sabe pra onde ir. Eu também passei por isso. Então sempre, assim, dentro do possível, me coloco à disposição pra gente conversar, trocar, dar dicas. E quem está desesperado, sabe para onde não quer ir, mas ainda não sabe para onde quer ir, me procura, experimente-se agora. Um beijo. Obrigada.